No vídeo de hoje eu vou falar sobre ressonância harmônica e as catarses. O que acontece quando nós começamos no nosso processo de autoconhecimento? O que são essas catarses? Que a impressão de que nós temos é que o mundo está se acabando, que tudo acontece ao mesmo tempo. Vou falar para vocês quais são as ferramentas que eu usei e ainda uso para estar acelerando todo esse processo de catarse. Olá, seres de luz, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Edna Carvalho, terapeuta EFT, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ressonância harmônica e catarses. Quem aí não tem a impressão de que desde que começou a estudar o caminho das palestras, o mundo está se acabando? Em todas as áreas da nossa vida. Começa a pipocar problema, começa a pipocar situações, começa a pipocar emoções, começa a pipocar um monte de coisa ao mesmo tempo. E a impressão que temos é que vamos enlouquecer, que não vamos dar conta. Quem aí está com medo de iniciar o processo da ressonância harmônica, de fazer o pedido da onda, porque já está passando por um processo no caminho das palestras e está com medo da situação piorar? Quem? Fala aí pra mim nos comentários. Eu quero que vocês falem pra mim como é que tá a situação de vocês. Os que estão estudando o caminho das palestras para pedir a ressonância e os que já fizeram o pedido da primeira onda, ou em que onda vocês estão. Hoje o assunto é bem interessante. Primeiro vamos entender o que é uma catarse. Uma catarse é uma limpeza, uma libertação de tudo aquilo que é contrário à nossa essência, contrário à nossa natureza. E se nós somos uma centelha divina, uma partícula do todo, tudo que é contrário a isso tem que ser expurgado. Por isso é que nós passamos por todos esses processos, muitas vezes dolorosos. Porque sim, causa dor. No caminho das palestras, quando a gente inicia o processo de estudo, já se inicia ali as catarses. Ai, mas por que tudo isso está acontecendo comigo e tudo mais? Depois que eu comecei a assistir as palestras, parece que eu vou enlouquecer. Tô sentindo dor de cabeça, tenho sentido náusea, tenho sentido dores no corpo, tenho tido pesadelos. Tudo isso é expurgando, é limpando todas essas crenças e tudo isso que é contrário à natureza do ser. É importante entender isso. Realmente dá a impressão de que a gente não vai dar conta. Mas eu quero dizer para vocês que vocês não estão sozinhos. Todos, não só os que fazem uso da ressonância harmônica, mas todos que começam no processo do autoconhecimento passam por essas situações de catarse. Primeiro que no caminho das palestras começa a cair milhões de fichas. A primeira ficha que caiu para mim foi a desmistificação de Deus. Porque como eu venho de uma situação antes religiosa, evangélica, passa a se acreditar que Deus realmente está lá em cima, acima das nuvens, com um cajado e que ele é ciumento, ele vai ficar bravo se eu fizer alguma coisa contrária àquilo que falam pra mim que tem que ser. Tudo é pecado, então qualquer pensamento que eu tenha contrário àquilo que é ensinado, eu estou em pecado. Então, uma das primeiras catarses que eu tive foi essa. Emocional até, né? De certa forma, eu entrei em parafuso, porque eu tive que jogar fora tudo aquilo que eu acreditava em relação a Deus e modificar a maneira que modificar o meu olhar em relação a Deus. E aí você vai estudando o caminho das palestras e você vai se deparando com um monte de paradigmas. E esses paradigmas começam a cair por terra, você começa a ver que a vida que você estava vivendo era uma vida de ilusão. Essa vida de ilusão, que é a zona de conforto, não, tá tudo bem, tá tudo uma merda, mas tá tudo bem, é melhor não mexer. Quando você começa a fazer esse processo de autoconhecimento, desmistificando muita coisa, você começa a entrar em parafuso realmente. E quando você mexe nas crenças em relação à família, em relação ao dinheiro, em relação ao trabalho social, a você mesmo, porque nós temos crenças inclusive relacionadas a nós mesmos, como nós nos enxergamos.
E quando começa a cair todas essas situações por terra, todas essas questões, e você começa a ver que não é bem do jeito que você acreditava, não é a vida que você vivia, não é um conto de fadas. O príncipe encantado não vai vir te socorrer, te salvar da masmorra ou da torre. Não, não vai. E você descobre que você é responsável por tudo o que acontece na sua vida. Tem uma palestra do Hélio Couto falando sobre a ressonância, que ele explica sobre as catarses. Eu estou falando disso na situação de você se deparar com todas essas situações, com todos esses acontecimentos, com todas essas crenças, com todos esses paradigmas aqui. E as situações que nós vivenciamos em outras existências, em outras vidas. E todas as crenças que nós carregamos dos nossos pais. E as crenças que nós carregamos da cultura, do lugar onde nós fomos criados, da cidade, dos nossos antepassados, porque tudo isso está no nosso DNA. O nosso corpo físico está impregnado de todas essas crenças e paradigmas. Por que quando nós entramos no processo da primeira onda, da ressonância, tem muita gente que não sente praticamente nada na primeira onda? Porque é como se estivesse tirando uma poeirinha. Não entrou profundamente ainda. A luz não entrou profundamente, porque ela precisa de cascar toda uma camada grossa. Para quando chegar, entrar um pouquinho mais, a luz entrar, aí nós vamos nos defrontar. É aí onde começa realmente o processo de catarse pesada mesmo. Por quê? Porque existem crenças que estão em nós, paradigmas, e todos os miasmas e todas as antimatérias que nós fomos adquirindo em outras existências e nessa, isso precisa ser limpo. Todo o processo inicial da ressonância é essa limpeza, é expurgar tudo isso. E tem muita coisa que a gente nem sabe que existe. Nós não temos a consciência desses fatos. E aí tem muita gente que entra em depressão, entra em estado de ansiedade, sente dores no corpo, pesadelos, uma série de coisas físicas e emocionais que começam a acontecer, fora o que tá fora, né? Fora a briga no trabalho, você começa a enxergar os seus colegas de outra situação, você começa a ficar irritado, você tem oscilação de humor, você começa, é como se tirasse uma venda dos seus olhos e aquilo que você acreditava que era, você descobre que não é. Aconteceu muita situação assim comigo, de acreditar numa coisa, enxergar aquela pessoa de um jeito, e depois do processo da ressonância conseguir enxergar verdadeiramente quem é a pessoa, qual é o meio que eu estou inserida. E aí você começa, como eu já falei nos outros vídeos, a receber também ferramentas através de vários meios para estar equalizando tudo isso. Porque se nós não tivermos essas outras ferramentas para nos auxiliar, nos ajudar, nós realmente jogamos a toalha. Essa é a verdade. Porque não vou aguentar. Eu passei situações, não quero induzir ninguém a nada, mas eu passei situações de ficar 2, 3 semanas com dores de cabeça. Como o Hélio fala nessa palestra sobre a ressonância, os seus traumas que você passou em outras existências, em outras reencarnações, começam a vir à tona. Tem muitos sentimentos e emoções que a gente não sabe de onde que tá vindo. Não tem como eu sempre falo, investiga, observa. Mas existem situações no nosso dia a dia que esses traumas e essas dores que estavam lá guardadinho, encrostados, começam a acionar certos gatilhos. Então, o que acontece? Por que a dor de cabeça? Aí você começa a investigar o que é que causa, quais são as emoções que causam as dores de cabeça. Aí você vai, mesmo que você não consiga assimilar quais são essas emoções, porque tem muitas pessoas que sentem as emoções, mas não sabe dar nome a elas. Mas existem os efeitos físicos, toda emoção causa um efeito físico em nós. Então, quando você começa nesse processo das catarses, é muito importante, é extremamente importante buscar ferramentas para estar auxiliando, para estar acelerando todo esse processo de limpeza. Reclamar vai adiantar? Não, só piora. Porque o ressonante, a partir do momento em que você decide fazer o uso da ferramenta, expande extraordinariamente o seu campo. Seu campo fica, sabe assim, gigantesco. Então, tipo assim, você vai perceber que tudo que você pensa, você cria. Tanto positivo como negativo.
E principalmente o negativo, porque o negativo a gente dá mais emoção, né? A gente sente mais. Então isso vira o quê? Uma bola de neve. Se eu reclamo, eu tô passando por um processo, tô sentindo dor de cabeça, eu vou ficar o tempo todo reclamando, eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor de cabeça. Não, eu vou me questionar, buscar entender o que é que tá causando essa dor de cabeça. É pensamento acelerado, é muita preocupação, é alguma emoção, eu passei raiva, é um acúmulo. E aí eu vou usar uma ferramenta para limpar tudo isso, para ajudar nesse processo. Tem que aceitar o processo e entender que você não vai morrer, que as coisas não vão piorar. Entender que se você começou o processo, não se desespere, porque tudo isso vai passar. Tudo isso passa. É só o processo de limpeza mesmo, sabe? É claro que dá vontade de jogar a toalha, mas calma, calma, que tudo isso vai passar. Tem pessoas que sentem muito sono, não fica resistindo, não fica brigando, vai dormir. Não resista, não reclame, porque quando você reclama, você aumenta mais ainda a situação. E o que a gente qual é o objetivo? Qual é o nosso objetivo como ressonante? É expandir a consciência. Todos que pedem a ressonância pedem limpeza. Todos. Eu até hoje não vi ninguém falando assim, não pedi nenhuma limpeza. Todo mundo pede limpeza, porque nós carregamos muitas coisas. Carregamos muito miasma, nós carregamos, sabe, muitas crenças negativas, muitos paradigmas, nós carregamos dores emocionais e todos nós pedimos limpeza. Então vamos ser firmes, vamos confiar no processo. É como o Hélio fala, confiar no todo, se entregar inteiramente ao processo e ter paciência que tudo isso vai passar. O que acontece? As minhas primeiras catarses, eu já era praticante de Ho'oponopono e sou praticante de Ho'oponopono já há alguns anos. Já iniciei o processo de conhecer o Ho'oponopono através das palestras do Hélio Couto. Aleatoriamente, muito antes até de começar a iniciar o caminho das palestras. E já fazia uso antes mesmo do início do caminho das palestras. O Ho'oponopono me ensinou a ter gratidão, a ser grato. Quando iniciava esse processo de dor física, dor emocional, de perturbações, de perturbações externas, que nós entramos num processo que a gente não tem muito equilíbrio. Por quê? Porque você imagina que tá pipocando um monte de coisa negativa ao mesmo tempo. E é como o professor Hélio mesmo fala, vai mexer numa área só? Não, vai mexer em todas, porque todas as áreas estão carregadas de coisa negativa. Todas as áreas têm miasma, todas as áreas têm crenças negativas, tem dores emocionais, tem carga negativa, tem carga emocional negativa. Então vai mexer em tudo, vai mexer no financeiro, vai mexer no relacionamento, vai mexer na família, vai mexer no trabalho, vai mexer você com você mesmo. Então eu fazia o quê? Eu agradecia. Comecei o processo, eu agradecia. Gratidão. Gratidão. Minha primeira onda, primeira semana, eu tava assisti 2 palestras seguidas de uma técnica. Terminei de assistir a palestra e eu estava completamente bêbada. Mas bêbada, assim, com náusea, não conseguia ficar em pé, totalmente tonta. E eu comecei a rir e a agradecer. Gratidão. Gratidão, porque é sinal de que a ressonância está agindo, está limpando. E fui vomitar. Eu deitei na cama. Sabe quando você chega da balada bêbado e você deita na cama e o quarto inteiro gira? Foi o que aconteceu comigo. Tive que levantar imediatamente e ir pro banheiro vomitar. E era vomitando, rindo e agradecendo. Gratidão, gratidão, tá limpando, tá limpando. As dores de cabeça, a mesma coisa. Gratidão porque eu tô com dor de cabeça. Gratidão porque eu tô com dor de cabeça. É sinal de que a ressonância está trabalhando, a ressonância está entrando. Você tem que se entregar ao processo. Não resista. Porque se você resistir, a situação só vai piorar. Você vai estar se sabotando. Você pediu uma ferramenta extremamente poderosa, uma onda com informações, uma onda de amor do todo. E o todo é amor puro. Ele quer simplesmente limpar você de tudo isso. De todos esses lixos que a gente carrega. Então vamos nos entregar, você tem que se entregar ao processo. Sabe assim, eis-me aqui, que seja feita a sua vontade. E comigo tem funcionado, sabe assim, de forma extraordinária. Depois eu vou gravar um vídeo como que eu consegui curar uma hérnia de disco lombar com crise há mais de 4 anos.
E depois que eu iniciei o processo da ressonância, eu já sentia dores, mas não intensas, eram dores leves. Só quando eu fazia muito esforço e tudo mais, eu sentia um pouco mais. Mas quando falou assim, a Edna recebeu a segunda onda, meus amigos, foi loucura. Eu vou gravar um vídeo contando em detalhes para vocês. Mas vamos seguir. Buscar ferramentas para acelerar esse processo de limpeza. Porque se a catarse é uma limpeza e é uma libertação de tudo que é contrário à nossa essência, o que é a nossa essência? A centelha divina, a nossa natureza real, a nossa natureza criada pelo Criador. Tudo que é contrário tem que ser limpo. E como que eu acelero todo esse processo de limpeza? Usando as ferramentas de limpeza. As ferramentas de limpeza que eu uso, Ho'oponopono. Eu uso Ho'oponopono 24 horas por dia. Percebi uma situação, percebi uma memória, percebi um sentimento negativo. Me conectei a uma pessoa e veio um pensamento ou algo negativo em relação àquela pessoa. O que é que eu estou enxergando no outro? Se eu estou enxergando no outro é porque está em mim. Então eu faço a limpeza. Se eu estou com dificuldade financeira, tem um cliente que fez uma compra, ou pediu para reservar um equipamento e está demorando de vir buscar, ou está enrolando, ou alguma coisa nesse sentido financeiramente. Limpo o que está em mim, que está bloqueando isso. E o Ho'oponopono você usa em você para todas as áreas da sua vida. Uma outra ferramenta que é extraordinária, hoje eu sou terapeuta EFT por conta do resultado que se instalou em mim através dessa ferramenta, que é a EFT. Gente, Emotion Freedom Techniques é uma ferramenta, uma técnica de liberação de emoções, de cura das emoções. E é uma ferramenta específica, você vai naquela dor e você vai trabalhar aquela dor. Aconteceu um evento com você, você vai trabalhar aquele evento. Quais são as emoções que estão naquele evento? Eu senti raiva, eu sinto raiva quando eu lembro, eu sinto tristeza, eu sinto angústia, você vai ali, ó, no ponto. É como se você arrancasse realmente. É como se você entrasse com uma faxineira assim, sabe aquelas faxineiras top que limpa no profundo? E pronto. Limpou, curou. Você pode até sentir a emoção, mas por uma outra coisa, não por aqui. E o mais importante da ressonância é a gente limpar tudo isso e não agregar mais coisas negativas. Porque eu vejo muitas pessoas que limpa e vive o tempo todo reclamando, vive o tempo todo colocando a culpa nos outros. Pessoas que agem de má fé. É ressonante e ainda não conseguiu se alinhar. Começa a praticar várias situações negativas contra ela mesma, porque quando a gente pratica alguma coisa contra o outro, a gente não está praticando contra o outro. Você está praticando contra você mesmo. O outro é você. Todos somos um. E uso também o Reiki. O Reiki é a meditação. Como eu sou mestre em Reiki, enquanto eu estou fazendo a autoaplicação de Reiki em mim, eu já aproveito para fazer a meditação, para limpar os meus pensamentos, para acalmar os meus pensamentos e as minhas emoções, para que essa energia cósmica universal possa entrar de forma suave, tranquila e agir onde precisa agir. Trabalhar onde precisa trabalhar. Agora, o mais importante de todas essas ferramentas, todas essas ferramentas fazem a limpeza. O Ho'oponopono limpa memórias, limpa o DNA, inclusive situações nossos antepassados. A EFT limpa as nossas emoções, cura as nossas emoções. Tem que entender que as nossas emoções causam sim dores físicas. Todas as nossas doenças são causadas pelas nossas emoções e pelos nossos pensamentos. E a EFT faz todo esse trabalho de limpeza e liberação das emoções. E tem que entender que tem que ter gratidão. Se está passando pelo processo de catarse, graças ao Criador que está sendo limpo. Vai doer, mas vai passar. Sabe aquele remédio amargo que você tá com uma dor e você toma um remédio amargo, muito amargo, que todo mundo fala, é muito horrível. E você toma com a fé de que aquele remédio, mesmo sendo ruim, ele vai te curar? É a ressonância. É a catarse. Tá doendo, mas vai passar. A onda do todo, o amor do todo tá entrando. Tudo vai ficar bem. E ser grato, eu sou extremamente grata por esse processo que eu tô passando. Ai, tá difícil no meu trabalho. Graças a Deus que tá difícil. É sinal de que o processo tá sendo limpo. Ah, mas eu com meu marido ou com meu namorado, né? Gratidão, porque o processo tá fazendo a limpeza. E aí você vai começar a ter perspectiva diferente, olhar diferente das coisas.
Mas tem que ter paciência e entender que logo, logo vai passar. Agradecer e entender que tudo isso vai passar. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem comentar, eu vou amar ler os comentários de vocês. Comenta aí como é que tá a situação de vocês, como é que tá o processo de vocês. Curtam esse vídeo para que mais pessoas consigam ter acesso, para que o YouTube entenda que o assunto é relevante. Compartilhe com outras pessoas, compartilhe nos grupos de ressonantes, que eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muita gente. Fiquem todos muito bem e agradeço a presença de vocês aqui. Muito obrigada, fiquem todos com o Criador.